No episódio anterior, os mistérios em torno de Elizabeth Berger até hoje intrigam os moradores do município paraense de Augusto Corrêa. Em busca de respostas concretas, nossa equipe ouviu pessoas que conviveram com a estrangeira e testemunharam os fenômenos luminosos que aconteciam em torno da ilha. Que via aqueles aparelhos, vinha aquele fogo vermelhão, vinha chegando assim, ficava uma altura lá. E esses aparelhos só chegavam quando ela estava na ilha? Quando ela estava na ilha. E eles pousavam? Não. Eles desciam no chão? Não, disse que eles ficavam uma parte. Ficavam flutuando? Flutuando, eles não deixavam embaixo. Parava ali, e aí sumia. Você reconhece as luzes que você via lá, era parecido com essa? Era justamente esse quadrado aí, é desse mesmo jeito. Essa aqui ficava aqui e essa grande ficava na posição que ela está assim, uma do lado da outra.Essazinha descia para a ilha e essa aqui se apagava, a maior. Essa aqui descia. Quando nós olhávamos, nós ficávamos olhando, aí a zinha, a gente via bem o fogo da zinha descendo aceso para baixo. E essa aqui se apagava. Agora essa grande depois se apagava, eu acho que é aí que descia alguma coisa que ela precisava, né? Na grande. Eu acho que a zinha era só para marcar rumo, localizar. Em entrevista exclusiva concedida ao pesquisador Fábio Lobo, o experiente ufólogo Daniel Rebisso Giese, autor do livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, fala de Elizabeth Berger, Coronel Holanda e Operação Prato. Naquela época, a primeira notícia do episódio da Elizabeth, que eu só vim saber depois, até então era conhecida como a Mulher da Ilha do Meio. Saiu no jornal da época, e depois, mais tarde, o Coronel Holanda nos falou uma história, e depois um outro senhor. No segundo momento, quando eu conversei com o Coronel Holanda, ainda estava na ativa, aqui no primeiro comar, quando a gente conversou nesse assunto, em função de ter levado algumas pessoas, porque o Coronel Holanda era muito receptiva aos pesquisadores sérios. Em que sentido? Ele recebeu o Bob Prats, Ginaldo Ataíde, que era do grupo de Fortaleza, do CPU, Centro de Pesquisas Ufológicas. Ele recepcionou muito bem o Jacques Vallée. O Jacques Vallée esteve com ele, nós conversamos. A maioria do diálogo entre os dois, entre o general Holanda e o Jacques Vallée, foi em inglês. Conversaram em inglês. Foi mostrado alguns documentos, e foi nesse momento também que ele comentou sobre esta mulher, numa dessas entrevistas, que ela realmente tinha sido detida fora do país, numa república, não sei se no Uruguai ou Paraguai. Ela foi detida por questão de passaporte, e se descobriu que ela tinha vários passaportes. E se descobriu que provavelmente ela era uma espiã francesa. Ela fazia um trabalho para a inteligência francesa. Que provavelmente ela já estava na área investigando assuntos, muito antes do próprio Serviço de Inteligência Brasileiro saber. Segundo o testemunho de Dona Hilda Santos, Elizabeth Berger não conseguiu mais autorização para ficar e foi embora de vez, mas deixou uma carta de despedida para a família do Sr. João Olaio. A carta estava dizendo assim, que era a Hilda e o Jaime, era o meu esposo, né? Que tomasse conta da ilha, que para cá ela não voltava mais. Que a ilha, que era para mim ficar com a ilha, que o passaporte dela tinha encerrado e não dava mais para ela vir para cá, o nosso Pará, né? Aí, dessa vez, só isso que estava dizendo na carta, né? No episódio de hoje, surgem novas testemunhas e nossa equipe de pesquisa viaja até a cidade de Marapani e depois retorna ao município de Augusto Corrêa. O senhor Antônio de Souza Neto confirma a chegada de Elizabeth na região, acompanhada de um homem que se apresentou como Dr. Saulo. O senhor Antônio fala para a nossa equipe sobre a presença de australianos na Ilha do Meio. A senhora Terezinha Rodrigues Teixeira Torres, moradora da comunidade
do Porto do Campo, em Augusto Corrêa, conta que Elizabeth tentou adquirir terras na localidade. E ainda, os senhores Raimundo do Espírito Santo e Manuel Mescouto, moradores da vila de Nova Olinda, que também foram testemunhas da presença de Elizabeth e dos fenômenos luminosos, conversaram com nossa equipe. E quando estávamos nos preparando para nos despedir de Augusto Corrêa, uma surpresa. Fomos apresentados à senhora Maria Antônia, que nos mostrou um presente que recebeu de sua madrinha, esposa do senhor João Olaio, e que pertenceu à misteriosa mulher estrangeira. E ainda, nossa equipe ouviu mais 2 testemunhas que conheceram a senhora Elizabeth, que na época residiam na comunidade de Perimirim. A entrevista a seguir foi realizada na cidade de Marapanim, no estado do Pará, com o senhor Antônio Neto, conhecido como Seu Toneco, que morava na Ilha do Meio nos anos 70. Então a Ilha do Meio ela é dividida em 2 partes de moradia. Uma parte chama-se Pinho, onde tinha em torno de uns 40 moradores na época. Aí tinha caminho por dentro do campo, que ia para outra parte, onde justamente eu morava com a minha mãe, e tinha aproximadamente só umas 10 casas de moradores. Aí na época, eu já falei que eu tinha 25 anos, eu já conhecia um senhor por nome João Lário, que morava em Augusto Corrêa. Tinha uma lancha e comprava muito peixe lá na Ilha do Meio. Ele fazia uma viagem de 15 em 15 dias. Encostava lá no Pinho, que é onde era a maioria dos pescadores, e comprava peixe salgado. Naquela época, peixe salgado. Existia ageiro, mas nem se falava para lá, peixe salgado. Pois bem, aí uma das vezes ele apareceu com essa moça lá, né? E ela levou um senhor de idade. Aí chegaram lá nessa parte onde ele ficava, o nome Pinho, foi até lá em casa. Aí me apresentou ele. Aí ela se identificou que ela era inglesa, o nome dela é Elizabeth Kemneberg. Esse senhor que foi com ela disse chamado de Dr. Saulo. Ele é brasileiro, só que eu não sei se ele morava em Belém, mas ele é brasileiro, falava português que nós falamos bem claro. Aí ela ficou viajando com ele para lá, com o João Lário, tinha lancha, ficou viajando. Não de 15 em 15 dias, como era as viagens que ele fazia, e sim de mês a mês. Aí tá, levou esse senhor dessa vez, de outra vez só ia só, ela já ia sozinha. Ela comprava 10 quilos de peixe, 20 quilos de peixe, de Augusto Corrêa para frente, ninguém sabia o destino que ela fazia desse peixe, né? Pois bem. O peixe quem comprava era o seu João Olaio ou era ela? Não, o João Lário comprava a maior quantidade, ela comprava pouquinho. Ela comprava em torno de 10 quilos, no máximo 20 quilos. Aí cedia que esse peixe até Augusto Corrêa, de lá de Augusto Corrêa para frente, ninguém sabia o destino que ela fazia com esse peixe, né? Pois bem, aí ela ia de mês a mês, de mês a mês. Aí ele conversou com a mamãe, ainda em relação à venda da praia. A minha mãe conversou com o ex-cunhado dela, o meu tio, eu falei, José Romão, morava em Nova Olinda. Nova Olinda é uma vila município de Augusto Corrêa. Aí entraram em contato, conversaram pessoalmente, aí resolveram vender a ilha, né? Vender a ilha. Aí venderam, o pagamento foi feito em Bragança, no cartório, mas foi pago o dinheiro, dividido lá nas 2 partes, a parte da minha mãe e a parte do meu tio. Passado o recibo de compra e venda, passado a escritura. E na época tinha uma casa lá abandonada, os donos morreram, ficou pro filho, e o filho já nem ia lá. Casa de Tauba, aí ela falou com o dono da casa, falou, eu gosto de correr, e comprou a casa, né? Casa coberta de palha, assoalhada, estilo casa de praia mesmo. Aí a partir daí, quando ela ia com o João lá e para lá, ela ficava na casa dela. Aí ele já passou a levar umas pessoas. Primeiramente ele levou um senhor moreno. Ele era brasileiro, só que eu não sei se morava em Belém. O nome Francisco.
Era brasileiro mesmo, falava português que nem a gente, bem claro. Levou esse, depois levou dois, se identificaram lá como australiano, dois senhores de idade já. Até brincaram bola com a gente ainda lá, australiano. Aí uma noite ela me convidou para ir lá na casa, passear por causa da noite. A luz, naquela época, interior, nem se sonhava com luz elétrica. É lamparina, não sei se você viu falar. Lamparina funcionava a querosene. Ela foi que me mostrou que ela tinha. Coisa pouca. Ela me mostrou um violão, ela tocava violão. Na época que saiu gravador, tem lembrança, né? Na época que saiu gravador japonês bonito. Ela tinha um gravador japonês, muito bonito. E tinha mais um instrumento que o nome é agogô. Esses foram tocador de sanfona, que já faleceram, usavam esse instrumento. Era tipo um chocalho, dois chocalhos. Aí tinha aquele pinozinho de cada lado, um dava um tom, o outro dava outro tom. Aí desse tempo, depois desses dois australianos que eu já falei, que pareciam com ela, brincaram até bola com a gente, ela levou uma senhora, por nome Cristina, mulher muito bonita também, inglesa, não falava nada português. Depois da Cristina levou a Sara, era uma novinha, bonitinha, olhos azuis. Aí depois dessa ela passou já, demorava para ir, né? A Sara era... Não, era a mesma, a inglesa, a Elizabeth. O senhor consegue lembrar mais ou menos com quantas pessoas ela foi para ele, assim, no total? Quantas ela levou? Pois é, só que eu me lembro primeiro, como eu falei, que era brasileiro, esse doutor Saulo, né? Depois disso, os dois australianos, 3. Depois do australiano, o Francisco, que era brasileiro também, 4. Depois do Francisco, a Cristina, já mulher, bonita, 5. Depois da Cristina, até quanto eu me lembro, a Sara. Ela chegou Depois da Sara, não me lembro mais se ela levou alguém, parece que não. O senhor alguma vez chegou a extrair assim, algum tipo de produto lá da ilha para ela, sei lá, pedra, árvore? Chegou a tirar alguma coisa para ela lá da ilha? Eu pessoalmente não vi, mas teve um dos moradores de lá, andando pelo campo, encontrou umas latazinhas, tipo lata de leite ninho, cheio de areia, né? Debaixo de uma sombra, de uma árvore lá do cajueiro. Ele encontrou mais 5 a 6 latas cheias de areia. Aí ele até pensou, quem sabe se era ela, porque quando ela comprou essa casa, algumas partes eu vou me recordando. Quando ela comprou essa casa para ela, tinha vezes que ela saía lá para a parte que a gente morava, né? A parte que o maior morador era Pinho, e a outra parte da frente tinha mais 10 casas, onde eu morava com a minha mãe. Às vezes ela saía de dia para a praia, só de pecinha. Só de pecinha mesmo, saía para a praia tomar banho. E teve pessoa, eu não cheguei a ver, mas teve pessoa que chegou a ver ela assim em torno de uma meia-noite, um vestidão raspando o chão, uma meia-noite. Agora fazer o quê? Na praia? Na praia. Fazer o quê? Passar por dentro do campo, de uma parte de moradores para outra tinha o caminho por dentro do campo. Ela vinha de lá para essa parte daqui que a gente morava. Agora fazer o quê? Ninguém sabe, aquelas horas, né? Meia-noite. Entendi. O senhor alguma vez ouviu falar que a dona Elizabeth conseguia flutuar sobre a água? Olha, nadar assim não. Mas teve uma ocasião, uma outra praia que ficava perto da nossa, da praia Ilha do Meio, que a gente morava, o nome Croa Seca. Um pessoal daí do município de Viseu, ele morava para lá. Aí um senhor mandou fabricar uma lancha, né? Aí teve uma ocasião que ela estava lá e não deu certo a viagem com o seu João Laio. Ela veio com esse senhor, porque esse senhor foi meu ex-sogro, já é falecido, foi embora para Vigia. Aí eu vi ela dar um pulo que não tinha visto uma outra pessoa por lá fazer aquilo. Tipo ginástica, tu entende, né? Ela estava assim, ela estava quase na hora de sair. Eu ia para Bragança também, como eu fui. E essa viagem foi diretamente para Bragança. Não foi para Augusto Corrêa. De lá de Bragança eu não sei para onde ela viajou. Ela deu um salto. Não sei se foi. Deu uma carreirinha assim, tinha a lancha, a capota, numa altura dessa. Deu uma carreira, deu um pulinho assim, pam, pá, em cima do convés da lancha. Deu mais outro pulo, tentou sair a capota. O pessoal que eu viajar chegou a ficar tolo de ver aquela física dela, né? Habilidosa. Foi.
Mas a história dela flutuar na água... só Não, não isso eu não vi. Flutuar, tá se falando. É a mesma coisa como nadar, né? Não, não, é tipo como se ela andasse. Não, isso não. E nadar. E sumir na água. Acho que ela sumia na água. Bem, isso eu não sei, né? Essa parte aí eu não sei. Pelo menos eu não vi, né? Tá. É. O senhor saberia alguma coisa sobre um cercadinho que diziam que ela tinha mandado fazer lá? Chegou a ver um cercadinho que ela mandou fazer lá pela Ilha do Meio? Isso eu não vi. O que eu sei que me contaram, apesar que eu não vi também, foi dessa lata cheia de areia, né? Suspeitaram que era ela andando pelo campo, aí encheu de areia. Ninguém sabe se era para levar essa areia, se ela chegou a levar, fazer pesquisa. Essa pessoa que encontrou não deu notícia assim que tivesse encontrado uma outra vez as mesmas, né? Ou já uma outra assim, semelhante. Era muita lata? É de umas 5 a 6 latas. Lata de leite ninho. E durante o tempo que a Elizabeth esteve na ilha, houve alguma movimentação de barcos estranhos ou aviões sobrevoando a região? Não, barco e avião não. Só que depois que ela não foi mais, aí apareceu um negócio assim que a gente pode dizer que era um fenômeno, né? Tipo assim uma lanterna. Tu sabe que é fogo de lanterna, né? Sim. Naquele tempo existia aquela lanterna que surgiu, Everett, Rayovac, a pilha, né? Hoje em dia tá tudo moderno, né? Já é recarregável. Naquele tempo era pilha. Aí, Engenharia do Meio, cercada de canal, e passava um canal do lado da direita que ia para uma praia para o nome Sarnambi. E lá era encosta dos barcos, do Maranhão, tinha que esperar amarelar, sair e tal. Aí eu tinha curral na época. Aí começou a aparecer aquele foco, tipo lanterna. Por exemplo, na direção da praia de Sarnambi, que era pouco mais longe que daqui para Godual. Aí. Já não fosse a Godual, não? Não. É aquela outra praia, Godual. Lá era um pouco mais longe, Sarnambi, o nome da praia. Aí focava aquilo ali e apagava. Depois, em questão de segundo, focava mais longe. Aí bem em frente à Ilha do Meio, onde eu morava, tinha uma outra praia chamada Praia Grande, mas se chamava também de Itaprevá. Tinha muitos moradores lá. De repente aquele fogo sumia, quando focava já em frente a essa praia, essa outra praia. Aqui em questão de segundo, aí apagava, não via mais nada. Depois focava já mais longe de lá, é assim, parecia isso aí. E qual era o tamanho dessa luz? Tamanho do fogo de uma lanterna mesmo, Pequeno. pequena. E a cor? Você lembra a cor? Aquela cor bem viva, branca bem visível mesmo. Não é nem amarela, branca bem visível. Chegou alguma vez a ver essa luz perto lá de onde ela morava? O pessoal ficava até cismado de quem tinha curral, que nem eu, de sair de casa com a luz acesa. Esse farol que tinha na época, eu falei agora do lamparina, tinha o farol. Funcionava querosene, tinha manga, morrão, e tinha um controlezinho de abaixar e acender a luz. Aí o pessoal fica já cismado de sair com o farol aceso das casas, tá entendendo? Sair com o farol apagado, depois que surgiu esse fogo assim. Aí chegava lá, acendia dentro do curral, só para ver o peixe que tinha ali, tirava rápido, saía e apagava. Aí só vinha acender quando chegava em casa de novo. O pessoal ficava cismado, assim. Isso era medo da luz. Tão de repente parecia essa luz assim, uma luz praticamente quase invisível. Porque em questão de momento, aquela luz andava longe. Longe mesmo. Apagar quando ela acendia era mais longe já. Você chegou a ver de perto essa luz? Não muito perto, mas cheguei a ver daqui para Godual, a distância. Porque lá que eu estou falando, essa praia para não na beira, é um pouco mais longe que daqui para Godual. Aí eu cheguei a ver daqui para Godual. A luz bem clara, branca, bem clara, bem visível mesmo. Eu acho que tinha a ver com a presença dela na ilha, essa luz, ou não tinha nada a ver? Eu não sei, dessa parte assim, eu não tenho nada a relatar, né? Se tinha a ver com alguma coisa semelhante com ela, assim, não sei. Mas ela estando ou não lá, aparecia essa luz, ou era só quando ela estava? Depois que ela foi embora, depois que ela saiu de lá, que não voltou mais, apareceu essa luz. Não era assim, só quando ela estava lá, foi depois que ela foi embora, que não voltou mais, aí começou a aparecer essa luz. Após o encontro com seu Toneco,
surgiram novas testemunhas. Então, decidimos sair de Marapani direto para a cidade de Augusto Corrêa, onde encontramos com o pesquisador Adriano Seixas. Após falarmos sobre as testemunhas que iríamos visitar em Augusto Corrêa, nos dirigimos para a comunidade de Porto do Campo, zona rural do município, onde entrevistamos a senhora Terezinha Torres, cujas terras Elizabeth Berger tentou comprar de seu marido. Eu conheci ela veio aqui no Porto do Campo, da nossa localidade, e ela procurou o meu marido, como eles sendo primeiros moradores, e ela queria ela queria andar com o meu marido lá para conhecer o terreno. E meu marido se disponibilizou e foi com ela, e andaram lá por dentro do terreno tudinho, né? E agora, essa parte, a finalidade aqui, o assunto que ela tratou para o meu marido, que eu não tenho conhecimento, mas que eu lembro dela, é uma pessoa alta, magra, esquia do corpo, cabelo meio roseado, sabe? E branca. E foi essa parte aqui que eu estou lhe falando, né, meu irmão? Ela falava português? A fala dela era atrapalhada, sabe? Não era assim uma fala assim clara que nem a nossa, mas dava do meu marido entender o que ela falava. Apenas eu não procurei me informar direitinho, mas a certeza que eu tenho é que ela veio e eu vi, conheci ela, ela foi lá para a ilha com meu marido. E o meu marido ainda foi em Belém, né, como o meu filho falou, lá como é o nome do edifício? Manuel Pinto da Silva. E lá meu marido se comunicou com ela lá, agora eu não sei lhe dizer a respeito de quê, né? Mas só que a história que para iniciar tudo, foi essa parte aqui, né, irmão? Levou ela de barco para Belém. De barco para Belém. Foi, nesse tempo não tinha estrada, né? Era só por aqui, por água. E ele levou ela aqui, ela veio por aqui. Veio da Ilha do Meio para cá e depois voltou para Belém. Não, eu não lembro. Eu não lembro. Meu marido falava muito a respeito dessa mulher, né? Mas eu nunca procurei me informar assim com ele. O que ela falava para ele, né? Sei que ela convidou ele para ir conhecer o terreno, a ilha, e ele foi, acompanhou. E ela queria comprar aqui também esse pedaço? Ela queria comprar. Ela fez uma proposta para o seu marido? Foi. Ela tratou o assunto para ele, né? E ele não aceitou? Não, ele não. Aqui essa parte também não sei lhe responder, meu irmão. Mas ela queria comprar aqui. A finalidade dela foi esse. Ela já sabia, teve informação, né, desse lugar, e ela veio diretamente aqui. E procurou meu marido como sendo dono do terreno e levou. Após nosso encontro com a senhora Terezinha, fomos até a comunidade de Vila de Nova Olinda, que também fica em Augusto Corrêa, onde encontramos com outra testemunha, o senhor Manuel Miranda, que conheceu Elizabeth e presenciou a aparição de um objeto em formato de arraia na Ilha do Meio. Quando ela vinha, sempre ela trazia, às vezes, 2 mulheres com ela, às vezes uma mulher, às vezes um homem, ela trazia, que era a companheira dela, mas também ela não deixava sair para canto nenhum, só com ela. Aí, quando foi uma noite, nós passeamos lá. Nós estávamos pescando de zangaré, mas este final do jogo nós passamos lá. Não tinha luz, né? Era lamparina, só tinha uma mazela assim de lá embaixo da mesa. Onde tinha uma mesa como daqui, lá, que comprimento lá. Estava cheio de gente lá, de noite. E aquele pessoal não tinha ido com ela, não. Aí mas a gente tolo naquele tempo, ninguém não desconfiava de nada, né? Quando amanheceu o dia, ela amanhecia dormindo até 11 horas, 10 horas. E a mesa era, quando a gente passava de manhã, estava de uma ponta na outra de prato sujo. Lá eles comiam de noite, eu acho que eles vinham comer de noite para lá com ela acabar. Quando foi mais ver, nós vimos. Nós estávamos lá aqui da porta do São Maria daqui, nós vimos assim um negócio
tipo que nem um. Assim como dizer assim, tipo que nem um disco grande assim. Aqui é a colher de focar aquela luz. Ele veio abaixar pra lá pra praia. E eu acho que ele aterrissou lá lá na praia lá. Você lembra da aparência desse objeto? E era assim, tipo que nem assim. Assim, ele era assim um objeto assim, tipo que nem quase o jeito de uma raia, assim, o coisa aqui. Me esqueci como era que o pessoal dizia, como podia ser o nome, assim, só que ele dava aquele reflexo para baixo, assim, e tudo no escuro. Ele veio de lá, quando ele deu aquele reflexo, ele vinha assim, baixinho assim, o bicho era grande. Ele veio pra lá no rumo da casa dela, pra lá. E aí, ninguém não. Foi umas pessoas, coisa. A gente via ela de noite andando por lá pancada sozinha. Assim, umas pessoas que ninguém nunca tomou uma providência, assim, ninguém não. O senhor viu muito perto esse objeto? Qual a distância que o senhor viu esse objeto? Mais ou menos, mais alto que uma mangueira daquilo ali, ó. Ele passou assim, Mais baixinho. alto que uma mangueira daquela? Ele vinha bem baixinho. Tava baixo. Baixinho, baixinho. Porque ele que já vinha no rumo de lá pra Aquela mangueira aterrissar. era 20 metros. Ele de focou assim, até nesse tempo o pessoal dizia que ele não estava de chupar cabra, que andava por aí que chupando sangue. Aí todo mundo tinha medo de ver qualquer uma luz. Ele emitia alguma luz? Tinha. Qual era a cor? A luz era assim, uma luz. Claro mesmo, agora aquelas luzinhas do correio dele era bem zititita, uma azul e uma vermelha. Assim, tipo no farolzinho dele. Aqui a colher clareava aquela luz medonha, assim. E reflexo de luz para baixo. Fazia barulho? Não. E isso era perto da casa da Beth? Ele vinha no rumo da casa dela, assim. Porque a beirada era longe, né? Nós estávamos aqui. E ele vinha no rumo de lá, por cima do mirinzeiro, ele vinha no rumo de lá. E aí ninguém não sabe se ele baixava lá ou se não. Eu sei que nós desconfiávamos que vinha gente de noite de lá por causa disso, porque ela trazia muita comida e não dava para ninguém. E se acabava rápido, a comida dela acabava. E era muito prato. Vocês acham que essas pessoas saíram de dentro desse objeto? Só pode trazer ali. Agora ali eu acho que só podia ser aquele negócio de se esconderem ali, e a gente não ia de noite, né? E ir para lá, que na hora que acabasse, ia embora. Porque lá onde ela morava, ela tinha um bom campo, assim, devoto, assim, podia baixar esses negócios, eu acho. Assim. O senhor viu mais de uma vez? Ou Não, só vi uma vez. esse objeto? Só uma vez, porque batia a noite e tinha dormir, às vezes saía para a maré, ia pescar, e ninguém não dava atenção. Ele fazia barulho? Não. Não foi, não parei de conta que não era na gente, só foi por causa daquela luz. Emitia algum calor? O pessoal dizia assim que era estar de chupar-cabra. Quando saiu uma coisa dessa, todo mundo ficava com medo. E esse rumo veio bem baixinho. Emitia algum calor, assim? Tinha um calor o objeto ou não? Não, ele fazia assim, ele focava aí e pagava logo. Tinha hora que clareava aquele medonho de novo, ninguém não já zoada, nadinha, só ia aquilo. O que o senhor acha que era a Beth? Dona, eu não sei dizer nem como a pessoa era, porque para cada um, ela dizia que ela era do estado. Eu sei que documento a mulher tinha muito. Na casa dela, nós cansamos de ir lá. Saco de osso de bicho tinha muito. Osso de bicho, ela carregava muito osso de bicho. Tipo assim, que nem índio, assim, né? Ela trazia colher de pau com cara de gente, cara de bicho. Era era faca, ela trazia tudo com aqueles desenhos, assim, como uma mulher que passa em aldeia de índio que desenha tudo, assim. Assim ela trazia de lá. Ainda na vila de Nova Olinda, entrevistamos uma outra testemunha, o senhor Raimundo do Espírito Santo. Ela apareceu por lá com. Primeiramente, ela foi o finado João Olaio. Transitava ela para lá e para cá. Para lá e para cá. Para lá e para cá. E o senhor sabe quem ela era? Eu corrigia, mas ela saía por aí de noite aí, andava pelo campo, tomava banho na maré, nadava. E passava às vezes 8 dias, 10 dias, ia embora de novo. Passava, pensando, chegava outra vez. Passava outros dias e ia embora de novo. E era assim. E que nós íamos embora, ela deu umas viagens, depois desapareceu, que não foi mais. O senhor lembra o ano que ela apareceu lá, que ela começou a morar lá? Se eu não me engano, ela apareceu em 73.
senhor, se eu não me engano. Ela começou a morar. É. Você chegou a conversar com ela alguma vez? Conversava ali nas casas da gente lá. Ela falava português? Falava duas coisas, duas línguas. Ah, ela falava português e a língua dela. Era senhor. E como que era a aparência dela? Ela era uma mulher assim bem branca, mas então ela era bem, o rosto dela era bem assim, vermelha mesmo, bem vermelho. E a cor do cabelo? Era amarelo. Amarelo. E Senhor. o olho? O olho era azulado. Ela era alta, baixa? Alta, baixa. Não, assim, ela era alta, esquia, cintura fina, as pernas meio grossas. Assim, ó. Ela era de conversar? Era Conversava sim. gostava de conversar? E depois que ela foi para lá, aparecia gente atrás dela lá? Ela levou na companhia dela uns homens uma vez. Só era homem, uma mulher ela nunca levou. Quantos? Uma vez foi 2, outra vez levou 1. Como era a aparência deles? Um era moreno e os outros eram brancos. Os 2 eram brancos. Eles tinham barba? Era barbado, senhor. Qual deles? Os brancos. E mesmo o moreno também. Moreno também? Então, senhor. Tinha mais ou menos que idade você acha, assim, pela aparência deles? Eles eram de idade já. Dos seus 40 anos, mais ou menos. 40? Senhor. E ela falou alguma vez quem eles eram, de onde eles tinham vindo? Ela falou que os 2 brancos que era italiano e o moreno era de uma cidade de Barbada. O moreno. Moreno. Senhor. Eles falavam com vocês ou só ela? Agora os homens não. Não. Não, senhor. Você nunca viu ela com mulher? Com mulher não, senhor. E você lembra dela carregar algum aparelho assim, que você achava diferente com ela? Um rádio? Só ela tinha um rádio transmissor. Rádio transmissor? Era, senhor. Você lembra a aparência desse rádio? Isso que era um rádio pequeno, meio preto. Levante um pouco sua mão para mostrar para nós. Era pequeno? Era, senhor. Preto. Mas o senhor chegou a ouvir a língua de quem falava? Falava a nossa língua ou não falava? Quem falava com Ela, eu coisa, mas lá nunca eu escutei ela falar com ninguém, ali. senhor. Mas o senhor já viu ela, chegou a ver ela carregar o rádio? Carregava, senhor. Mas era comum ou era de vez em quando só que ela levava? Era de vez em quando que ela levava, não era todo tempo, não. E você já viu ela, na época, você chegou a ver ela extrair alguma coisa lá da praia, sei lá, pedra, areia, água, assim, recolher amostra de alguma coisa? Lá na praia mesmo, não. Agora tinha uma ponta lá fora, que chamava lá, o nome da praia lá era o Abano. E diz uns pescadores, isso eu não vou dizer que eu vi. Eram outros pescadores. Eles viram uma vez uma luz. Desceu lá e subiu de novo. Desceu e subiu de noite. Desceu aonde? Lá nessa praia que eu tô falando, da parte de fora. No Abano. No Abano, senhor. E era perto de onde ela morava? Era perto. Só que para lá era Mangá e a praia ficava no costeiro da outra praia. Mas chegaram a ver ela para lá também? Assim? Agora ela não sei se ela foi. Agora que ela andava também muito de noite era no campo. No campo ela andava de noite. E era noite luar como agora. Ela andava a noite inteira porque ela tinha uma cachorra grande vermelha. A gente só viu o larido da cachorra no meio desse campo aí de noite. Ah, ela ia com a cachorra? Ela ia com a cachorra, era o senhor. E o senhor já ouviu falar assim que ela conseguia flutuar facilmente sobre a água, assim, que ela nadava bem? Já ouviu falar algo? Nadava e nadava bem. Chegou a ver? Cheio muitas vezes. Ela nadava melhor do que o pessoal de lá? Mas não tinha quem aguentasse ela no braço. Um rapaz lá porfiava com ela, duas braçadas e meia, ela deixava eles muito longe. Era senhor. Era uma exímia nadadora. Né? E tanto ela nadava assim, só se puxando assim com as mãos, como jogando os braços, e se virar de peito para cima, era só com os pés e as mãos assim.
Corria mais do que eu. Só ficava admirado. Eu era senhor. E aí, o senhor chegou a ver ela fazer um cercadinho alguma vez por lá? Só lá na casa dela mesmo. Cercadinho? É. Ela fez lá ao redor da casa Ao redor dela. da casa, é. Faz isolado, pessoal. É, senhor. O senhor chegou a entrar na casa dela? Eu entrei lá umas vezes, só mesmo na cozinha mesmo. E o senhor viu alguma coisa fora do normal, assim? Eu vi muito lá, era panela, prato. Prato. Senhor. Sujo. Ela era só ela. Esse tempo ela estava, umas 2 vezes ela vivia só ela. Agora é que quando era de manhã tinha mais louça suja. Mas isso é suja, né? Tudo amontoado lá, um dentro do outro. Agora é que ninguém, nós de chegar e alguma coisa lá, eu nunca vi. Nem de noite, nem, só se fosse de noite, né? A gente tava tudo. Ela morava longe de nós. Ela não morava no meio de nós, não. A casa dela era. Lá mais para dentro do campo, né? E o tempo que ela passou lá, você chegou a ver, por exemplo, alguma movimentação de embarcação estranha, alguma movimentação Não, senhor. de avião? De avião também não, nenhuma vez. E luz? Seu colega viu, você chegou a ver luz por lá? Senhor? Não, senhor. Eu não vi. Nunca viu? Nunca vi. Porque diziam, né? Eu vi, esse pessoal que viram foi lá onde eu estou falando, lá fora, no Abano. Descia uma luz e baixava e subia. O senhor nunca viu? Não, eu nunca vi. O pessoal, os que pescavam de noite para lá, viu. Outra coisa que diziam, eu não sei se o senhor ouviu falar disso, é que quando ela estava lá, as luzes apareciam. Quando ela saía de lá, as luzes sumiam. Você ouviu falar disso? Eu não ouvi falar. Quer dizer, mas na praia? Onde ela estava, lá por perto de onde ela estava. Essa luz que lá tinha, só mesmo da casa dela que eu via. Essas que diziam que descia, não desciam. Não, senhor. E esses homens que apareciam lá, como é que eles chegavam lá? Quem trazia eles? Ela ia na companhia dela, assim, pelo Augusto Correia, o sinal de João lá, e que levava ela para lá. Levava ela e eles? Era isso também, eles iam só numa companhia. Quantos o senhor viu de uma vez chegando lá? Quantos homens com ela? O maior número? Uma vez foi 2, outra vez foi 1. Eles não foram os 3 só de uma vez, não. Foi 2 numa viagem e 1 no outro. Saímos de Nova Olinda e fomos até a cidade de Augusto Correia. Em Augusto Correia, nos deparamos com uma outra surpresa. Uma moradora da cidade, a senhora Antônia Maria, não só conviveu com Elizabeth Berger, como também possuía objetos que pertenceram à mesma, recebidos como presente de sua madrinha, que era esposa do comerciante João Olaio. Lembro quando ela chegou, ela chegou lá pelo mercado, né, que é aquela rua principal, e ela chegou se formando uma casa que ela queria ficar, ela não tinha onde ficar, e lá o meu saudoso padrinho João Olaio sempre dava hospedagem para os outros que chegavam lá. Aí indicaram a casa dele e ela foi para lá. E deu hospedagem para ela, e ela ficou conhecendo lá e ficou, toda vez que ela vinha, ia para lá. Aí ela ficava trazendo um pessoal, uns homens. E aí depois disseram para ela que tinha uma ilha que ela queria comprar, queria morar para a banda aqui, que ela gostou, e ficou. Você chegou a conversar com ela? E muito. Conversar. Ela que dizia que ela gostou muito daqui, muitas vezes. Conversava muito. Ela dormia lá, eu chegava, eu morava lá mesmo, com eles, né? Fazia as coisas para ela. Ela passava 2 dias, 3 dias, aí ela voltava para Belém, ficava para lá e para cá, assim. Você não conseguia entender o que ela falava? Conseguia falar, mesmo assim, bem enrolado, mas eu conseguia entender tudo que ela falava. E aí, assim, essas pessoas que andavam com ela, alguma vez ela chegou a dizer quem era? Amigos dela. Amigos? Era. Você não lembra quantos eram? Eu não lembro. Às vezes vinha 2 homens, às vezes 3. Lembra o nome de alguém? Não, não lembro o nome deles.
E onde a senhora viu ela, ou na casa do seu João lá, ou lá na ilha, que a senhora ia para a ilha também com ela. Às vezes eu ainda fui mais 2 vezes ainda. A senhora chegou a ver algum aparelho ou algum objeto que a senhora achou estranho? Lá não. Lá não. O que eu gostava que ela tinha era um rádio grande assim, possante assim, muito bacana. Mas que som saía desse rádio? O rádio saía mesmo, mas rádios que pegava assim, quando ela viajava para Belém, eu ia lá, pegava o rádio, ouvia assim. Era de música mesmo, normal? Música mesmo, normal. Um rádio grande, preto que ela tinha. Tocava tipo, pegava de rádio locais? As rádios locais. Na época tinha a Bragança, né? Ela é educadora, aquela rádio de Belém, pegava. E tinha algum outro aparelho que ela usava que lhe chamava a atenção? Que eu visse, não. Lá não. A senhora chegou a ver alguma vez ela levar ou trazer alguma coisa lá na ilha? Não. Ela levava a sacola dela com as roupas dela. Mas trazer alguma coisa da ilha, nunca vi. Chegou a ver ela nadar? Acho que ela nadava muito bem. Não, não cheguei a ver isso também. E lá na ilha, assim, de um modo geral, você não viu nada que lhe chamou a atenção dentro da casa dela, né? Não, E fora? não. Quando ela comprou a casa, eu ainda fui lá ainda uma vez, mas eu não vi nada. E fora da casa dela, alguma coisa Nem lhe de chamou a fora, atenção? não. Agora o pessoal que comentava que à noite ela saía, ia pra pancada. O pessoal lá, né? O pessoal, os moradores da Ilha do Meio lá. Ela ia pra onde? Pra pancada lá, passava de noite e ia de lá, andar de noite. A pancada era uma região lá da ilha. Não, a pancada é aquela parte da ilha que a gente fica à vontade lá. É que chama pancada. Tá? A beirada da. Você chegou a ver algum cercadinho que ela fez por lá? Não vi. Uma vez. E assim, a senhora chegou a observar alguma movimentação estranha, tipo assim, aparelho, luzes, quando ela estava por lá? Não. Avião? Não. Se isso aparecia, mas era depois, né? Que ela ficava depois ela passava semanas para lá para a ilha, depois que ela comprou lá a ilha. O que você não acha que a Elizabeth era? Ela era diferente, né? Uma pessoa diferente. O que você acha que ela era? Eu acho que ela era uma mulher igual eu. Tudo que uma mulher tem, ela tinha. Então a gente tomava banho junto, ia pro rio. Não era nada demais. Bonita ela era, né? A senhora na época era pré-adolescente ou adolescente, Era como a senhora falou, né? Era, Você sentia medo, sentia admiração pelo jeito dela? Não. Você achava legal o jeito dela? Achava legal o jeito dela, me tratava muito bem, chamava a Tonha para mim. Quando ela chegava lá, a senhora já... Na noite que eu vinha para aula, eu estudava aqui no Galvão, né? Aí ela, quando eu chegava, ela estava, a Tonha, estou te esperando para te fazer um mingau para gente. Ah, beleza, eu vou fazer. Mingau de quê? Mingau de aveia, de farinha, de que desse certo ela tomava. O que ela gostava de comer? Ela comia tudo que a gente comia, peixe, carne, frango, feijão, arroz, então ela comia. Não era de cerimônia? Não. E ela dormia onde? Rede? Dormia na rede. Na rede? Ela dormia na rede. Ela tinha um quartinho só para ela lá? Na minha madrinha, não. Ela dormia lá numa sala que tinha, uma sala grande, né? Ela dormia lá. Mas o quartinho só dela não tinha. Acordava cedo, acordava tarde? Acordava cedo. Acordava cedo. Aí depois ela veio uma vez, foi, disse que vinha tal mês, aí não veio nunca mais. Não voltou mais? Não. Ainda escrevi uma carta, meu velho padrinho mandou eu fazer uma carta bem feita para ela, ela mandou uma carta, né? E nessa carta ela dizia que ela achava que o que ela trouxe tudo para casa do meu padrinho ia ser para nós, ia ficar para nós. Aí eu respondi a carta, tudo. Aí depois, pronto, ela não escreveu mais nada.
E essa carta? Onde que está? Eu não sei. Acho que já foi embora tudo, né? A senhora tem alguma recordação da Beth, assim, algum objeto, alguma carta, alguma foto, sei lá? Eu tenho só os pratinhos que a minha saudosa madrinha me deu quando eu casei, né? Ela me deu 3 pratinhos que eu fiquei de recordação com ele. Tenho até agora esses 3 pratos. A sua madrinha era a esposa do seu João Olaio, Gersina, o nome dela. Jacina. Gersina. Cadê esses pratinhos? Estão aqui. Me mostre. Estão aqui, meus bebês, ó. Ó. Isso é são 3 pratinhos, uma relíquia que eu tenho, ó, guardada. E aí eles eram usados pela Elizabeth? Isso. Na casa da sua madrinha ou lá na ilha? Não, isso aqui vivia guardado. Tá. Isso veio quando veio dentro de um baú, veio um monte de coisa dela e veio no meio esses pratinhos. Veio pratinho, veio prato maior, veio colher. E aí a sua madrinha lhe deu esses 3 pratinhos? Me deu esses 3 pratinhos, eu tenho de recordação até hoje. Muitos anos eu tenho guardado eles, os pratinhos. A gente percebe que a senhora tem um carinho muito grande por esses objetos, né? Que importância isso tem para a senhora? Não, porque, na verdade, quem me deu foi minha saudosa madrinha, né? Que eu tinha como mãe aqui, com quem eu morei desde 8 anos de idade, né? E saí de lá com 24 anos. E eu tenho isso aqui da minha saudosa madrinha, mas que era da Beth. E tem ainda outras coisas que eu ganhei da minha madrinha. Esses pratos são os únicos objetos que ela lhe deu que eram da Beth ou tem outra coisa? Não, só esses pratos que eu tenho. A senhora sabe o que aconteceu com os outros objetos? Eu não sei, não sei se ela deu para alguém, né? Não sei. Sei que ela me deu esses 3. É verdade que tinha um baú lá? Tinha um baú grande. Você chegou a ver o que tinha lá dentro? Cheguei a ver. Tinha muita coisa dentro, até um tamborzinho ela trouxe. Tamborzinho de quê? Então, aqueles tambor. Tinha lá coisa de botar em pescoço, aquele escolar, tudo tinha lá. Eu trouxe muita coisa dentro deste baú que veio. Ficou lá na casa? Ficou, agora não sei com quem é que está. Esse baúzão. A senhora escutava histórias sobre essa mulher naquela época? Escutei. O que falavam dela? Eles falavam umas coisas que eu acho que não sei se era verdade, que ela ficava sozinha na praia. E uns pescadores diz que ainda viram umas vezes que uma luz, e ele ia para a pescaria assim, aí quando ele chegou na praia, na pancada, aí saiu aquele aparelho, subiu. Eu via eles dizer isso. Aí eles associavam a ela? Que era ela, que eram pessoas que vinham conversar com ela lá de noite, mas ninguém tinha assim certeza, né? Era comentário. Você nunca viu ninguém assim estranho acompanhando a Beth? Não, eu não vi, porque dessa vez que ela foi na minha casa, ela só foi com o seu Antônio Olaio. Mas falavam, né? Tinha uma história de Sim. ela ser acompanhada. Era, falava. O que você acha que a Beth era? Olha, nesse tempo que a gente dizia que ela era uma espiã, né? No Brasil, eu não sei. Não posso dizer de certeza, porque eu não sei nada. Mas eu via comentário, falavam isso. Nesse tempo aí, o final do Olaio tinha essa lanchinha. A jiboia, né? Era que ele carregava ela. É o nome da lancha do final do Olaio. Aí depois que ele andava, comprou um beija-flor, um botinho, mandou, nós fizemos esse barquinho para ele. Motor era um 13, a lanchinha era beija-flor, mas ele andava na lancha, porque a lancha era coberta, né? O barquinho era fechado, era aberto. A lancha que ela andava era a jiboia. A jiboia. É. O nome jiboia. O nome da lanchinha era jiboia. Aí nessa época o senhor trabalhava com o seu João Olaio também na compra e venda? Não, eu só trabalhava com o Antônio Olaio. O filho dele? O filho dele. Aí eu fui embora para a praia, já trabalhar mais para lá com o Antônio Olaio.
Aí com ele aqui a gente andava aqui por aí, mas não era em compra, assim. Fazia companhia com eles aí, né? É. Só não ia com eles na viagem para lá, porque só ia para lá ele e ela. É. Ela não consentia em outra A pessoa. Elizabeth e o seu João. É. Ela não consentia, só ia eles dois. Aí lá ele deixava ela, aí eu voltava. Aí no dia marcado ele ia buscar ela de novo, mas só ele. Ele ia na lancha sozinho. Para voltar só eles dois. Isso aí era uma coisa que ela fazia questão, que ele fosse só, ou ele ia porque queria? Ela fazia questão que fosse só eles dois. Para deixar para lá, acho que era não sabia nada do que ela fazia para lá, né? Ela deixava ela lá na praia e se tivesse peixe, ele comprava e vinha para cá, para a praia, para Augusto Correia. Mas ela ia para lá, eles iam para lá, ele deixava ela lá. Aí ela. Só ela. Ela não queria mais pessoas na lancha? Não, era só eles dois. Era fretada para ela. E o senhor chegou a conversar com ela? Não, eu não cheguei a conversar com ela. Eu via quando chegava na casa do seu João lá aí, eu entrava por lá, ela estava por lá, mas a conversa eu não tinha com ela, né? Eu nem conhecia ela, na realidade, bem. Depois disso, já que ela foi lá por casa, conversou com a Irene lá, e eu nem estava em casa nesse dia. Aí foi que ela já começou a andar já para cá, e aí vai fazer essa confusão, né? Foi para lá e foi-se embora, depois ela voltou de novo. Aí dessa atacada foi para lá, ninguém viu mais ela. Qual era a aparência dela, você lembra? A aparência dela? Ela era alta, uma mulher clara, cabelo bem comprido, quase ruivo, assim, ruivo o cabelo dela, né? Os olhos verdes. Era uma mulher bonita, corpo mesmo bem talhado, né? Ela era séria, era sorridente? Ela era séria, ela não vivia conversando, ela dava o riso dela, o sorriso dela com as pessoas que estavam perto dela, assim, mas tirando daí, ela não era uma mulher de estar achando graça de tudo, não. Ela era uma mulher séria. Você chegou a ver ela na companhia de mais alguém? Não, eu não vi. Não cheguei a ver, via mais ela só com o seu João, então na casa dele lá, né? Ela não era mulher de rua, assim, andar assim, ela chegava da viagem para casa do São João e aí se arrumava lá, ela tinha um quarto dela, que as coisas dela via separado lá, né? Lá no seu João? No seu João. Você chegou a ver ela carregando algum objeto estranho? Não, eu não. Eu quase não parava com ele lá, ia trabalhar com o João para lá, com o Antônio lá ir para a praia, trabalhando em negócio de compra de peixe, né? Lá a gente andava, o nosso trabalho lá na praia era comprar peixe para Bragança, para praia, para Bragança. Eu acho que essa mulher devia ter morrido, porque ela nunca mais apareceu aí, ninguém sabe de notícia dela, já faz muito tempo. Na época, ela deixou na casa do seu João lá e eles usavam aquele baúzão, né? Aí era trancado, 2 fechaduras de lá e para cá, só ela aqui. Agora ninguém sabia o que tinha dentro. No próximo episódio, em novembro de 2023, nossa equipe de pesquisa viaja até a Ilha do Meio, na companhia de Dona Maria Pereira e de sua filha Edna Pereira, que na década de 70 residiam na ilha e conviveram com a senhora Elizabeth Berger. É importante frisar que hoje, dia 4 de novembro de 2023, nós somos a primeira equipe a chegar aqui na Ilha do Meio, com uma dificuldade muito grande, não é realmente uma coisa de fácil acesso. Nossa viagem cumpriu o seu objetivo de levantar informações complementares, as que já foram exibidas nos episódios anteriores. E com exclusividade, Dona Maria Pereira conduz nossa equipe de pesquisa ao exato local onde ficava a residência de Elizabeth Berger, na enigmática Ilha do Meio. Olha aí, pessoal, sábado, dia 4 de novembro, 10h57 da manhã, vento muito forte, a embarcação está começando a jogar, a gente está se aproximando aqui da Ilha do Meio, né? Nós vamos entrar na primeira baía, né, que é a Baía de Iboraí. A gente já consegue observar, aqui tem algumas ilhas, né, onde os
pescadores construíram umas estruturas onde eles se abriram. Você saía na frente ali, era uma ilha próximas à Ilha do Meio, e a gente percebe lá na frente umas estruturas.